É muito importante as pessoas desenvolverem força mental e magnetismo pessoal. Em qualquer caso, quando temos força mental, para manter padrões vibratórios positivos em relação aos outros, a gente quase sempre consegue levar vantagem, ou seja, de certa maneira a gente se torna pessoas equilibradas e com uma certa irradiação magnética, que a gente chama de atração, seja pelo olhar, pelo sorriso, ou seja até mesmo por nossa aura física. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a comunicação que a gente chama de comunicação invisível, comunicação vibratória, onde você vai talvez aprender neste vídeo a melhorar e aprender a se defender também das vibrações nocivas que encontra a seu redor. Nós, seres humanos, temos uma energia que talvez seja manifestada pela aura e toda essa comunicação, ela é intocável e sentida por nós, às vezes sem mesmo saber a maneira e porquê. Ao olhar para as pessoas, vemos cores, imagens que chamamos de formas arquetípicas, onde essas imagens nos trazem sempre as possibilidades e intensidade de informação e comunicação que está à nossa frente. Sem perda da nossa própria autoestima, cria-se situações muito favoráveis e que podemos funcionar como um centro invisível de paz e bem-estar. Essa vibração, como eu acabei de comentar, tendo um ótimo magnetismo, você quase sempre não fazendo um comportamento que é para agradar os outros, mas sim seguindo, sempre se mantendo com tua moral elevada, com teu autoestima elevado, você sempre será uma máquina de influenciar pessoas. Mas como assim, Carlos? Isso é possível realmente? Sim, é possível. Mais à frente nós vamos falar dois mecanismos que são muito fáceis para que você comece a aumentar a sua energia. Mas primeiro você precisa entender que convivemos em sociedade. Andamos por cidades, coletivos e estamos sempre em contato com energias o dia todo. A maioria das pessoas tem uma energia que a gente chama de energia muito baixa. Essa pessoa, ela não tem uma carga energética, ela não trabalha com isso. Tanto que quando você encontrar as poucas pessoas que têm essa capacidade energética, não que aquilo que você chama de personalidade forte. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que têm justamente esse magnetismo, essa atração, e não importa a idade. Você pode ver isso em pessoas mais velhas, em pessoas mais jovens. Alguns ativam isso inconscientemente. O que nós estamos tentando ensinar a você nessas aulas sobre magnetismo e arquétipos é que você pode acionar isso. E você pode se tornar um ajudante invisível dos que nos rodeiam. Como assim? Como eu acabei de falar, a maioria das pessoas é contaminada justamente negativamente. Mas ela pode ser contaminada por um sorriso seu. E às vezes você vai falar assim, nossa, quando você se sentir bem com uma pessoa que tem um ótimo magnetismo, talvez você não vai nem perceber. Mas a ideia é que você também se torne uma dessas pessoas, esses ajudantes invisíveis, que vão ajudar pessoas e não vão, na verdade, querer levar a fama disso. Às vezes somente por você irradiar uma energia positiva e forte, um magnetismo forte, você já vai ajudar, curar, tocar pessoas de alguma maneira. E às vezes isso é visível em algumas pessoas que você olha. Aquele pequeno sorriso, aquela coisa de estar com a pessoa e ao mesmo tempo não saber exatamente o que sentir, ou aquela proximidade das pessoas que estão te apoiando no momento mais difícil da sua vida e com aquela sinceridade, essa irradiação que não é tocada, às vezes você não sente, ela consegue, através do magnetismo, quebrar a tua onda negativa que foi criada muitas vezes pelo seu pessimismo, por sua preocupação, por seu sentimento de perda, ou pelo seu apego. Como eu sempre falo, a tríade, né? Medo, culpa e apego estão sempre atingindo as pessoas e diminuindo a irradiação delas. Sentiu medo, sua irradiação começa a cair. Se apegou a alguma coisa, sua irradiação começa a cair. Lembre-se que dos pilares é soltar.
O outro, a gente vai falar aqui um pouco à frente, que são coisas que aumentam a sua energia. E tudo isso é que eu sempre falo para vocês. De que adianta você ter uma forte radiação, né? E não aprender a coletar também e sentir as boas irradiações. Você tem que saber discernir o que é uma boa irradiação. É o diálogo total entre duas auras e duas almas, e a troca de palavras deve estar a serviço dessa empatia ou troca de energia multidimensional. Tá aí que nós vamos entrar num ponto. Essa energia entre as auras pode ser de um encarnado para um desencarnado também, tá? E de um desencarnado, uma alma, um espírito, para um encarnado. O magnetismo, ele é favorável também de forma multidimensional. Ou seja, às vezes você vai chegar num ambiente, se você tem defesas, as energias multidimensionais não irão te afetar tanto. Porém, se você é um campo aberto, como a maioria das pessoas você facilmente é corrompido. Então, os seus pensamentos que poderiam ser positivos, naquele momento, naquele instante, sofrendo aquela carga energética, eles começam a, sem você perceber, trocar para sentimentos negativos, pensamentos negativos. Então, coisas que poderiam ser construtivas começam a se tornar destrutivas, corrosivas, sem você perceber. Então, quando você tem um conhecimento desse, você fala assim, como diria Jesus, orai e vigiai. Então você vai ficar um pouco mais atento, mais atenta. Com quem eu estou lidando? Quem são as pessoas que estão à minha volta? A que elas estão me levando? Estão me levando a um intuito de alegria, de felicidade? Estão levando muito a vida a sério? Estão tentando trazer preocupações que no momento são desnecessárias? Por que essas preocupações estão agora aparecendo aqui entre nós? Qual é o motivo? Qual é o sentido dessas preocupações? Não há o porquê dessas preocupações. Entenda, o primeiro treinamento é desenvolver comportamento alegre. E isso indica justamente o que eu estava falando. Começar a não aceitar pessoas que não são alegres. Falei na aula passada de magnetismo que o professor Hélio Couto fala que quando a gente compra um carro, muda de casa, tem um momento feliz de rever um amigo ou um parente, ele fala que essa alegria está em número 3 ou 4. E que a alegria de cocriação, as pessoas estão em número 8, 9, até 10. Então essa alegria indica que quando você atender um telefone e sendo uma pessoa magnética, você vai conseguir, pelo telefone, fazer a pessoa ser atingida por tua irradiação. Você, pelo telefone, escrevendo uma mensagem para a pessoa, ao a pessoa abrir essa mensagem, você já terá passado essa energia, esse magnetismo positivo. Tudo depende da tua intensidade de alegria. Então, o primeiro passo é não aceite mais preocupações desnecessárias. Colete o máximo de alegria possível. Tenha sempre em mente, assista uma comédia por semana. Assista um stand-up, mas faça a questão de uma vez por semana, pelo menos ter uma intensidade de riso maior. Então, no dia a dia, você às vezes não se toca de que não riu o suficiente. Ah, mas parece tão mensagem, né, de livro de autoajuda, mas não é. Se você quiser neste curso aqui ir melhorando a tua autoestima, melhorando a tua irradiação, ser esse ajudante invisível que a gente está falando aqui neste curso, entenda, você terá que levar a alegria mais a sério. Ter este bom humor sempre. Ah, eu não tenho esse bom humor, eu não sou tão assim. Não precisa ser essa pessoa feliz que chega a ser chata, mas seja um magnetizador consciente. Saiba o que você está fazendo. Estou criando defesas para que você, ao estar lidando com situações mais pesadas, tenha um escape. E o melhor escape é o bom humor, a alegria. Muitas vezes você tem que ser irônico e às vezes até se retirar daquele ambiente onde as pessoas estão tóxicas. Por quê? Porque você chega num ponto que você tem que se respeitar. Esse respeito vem para você justamente
Quero pedir desculpa pelos cachorros do vizinho, tá? Eles, às vezes, deixam eles soltos na parte da frente da casa e isso, às vezes, interfere na hora que eu tô gravando a aula para vocês, tá? Mas, até isso, a gente tem que levar com uma certa irreverência. Como eu sempre falo, eu tento ser irônico, às vezes, em certos assuntos, porque não adianta ser sério. Se eu percebo que um assunto com aquela seriedade, ele não vai conduzir a lugar nenhum, então eu abandono esse tipo de seriedade porque não vai me fazer irradiar a energia que eu preciso. O brilho da alma inicial tá nessa mudança de postura, em que você tem que falar assim, qual o meu nível de alegria? Qual foi a última vez que eu tive um nível de alegria 3, ou 4, ou 5? E tentar resgatar isso. Esse é o caminho para a força mental, para o magnetismo pessoal. Por hoje é só, serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.